os fatos. O rato do campo e o rato da cidade. Mamãe, o vídeo. Ei, gente! Bom, tô aqui distraída com o meu sussurrofone e é por isso que nós estamos aqui hoje pra gente poder fazer aqui no nosso canal um sussurrofone. Vocês sabem o que é isso? Bom, o sussurrofone é um instrumento que uma professora, eu não sei o nome dela, mas teve a brilhante ideia de usar esse brinquedo, vamos dizer assim, para fazer o treino de leitura. Leitura, gente, olha que bacana. A criança, com o uso do sussurrofone, faz leituras no sentido igual, assim, ó, eu pego a leiturinha, dou para a criança ler. Então, em vez dela só pegar a folha, né, e ler, ela vai fazer o uso do sussurrofone para fazer esse trabalho de leitura. E por que o uso do sussurrofone? Porque ele parece aquele fone de telefone antigo, vocês lembram daquele telefone de discar? Pois é, e esse sussurrofone ele ajuda muito na leitura porque a própria criança vai ouvir a sua leitura. Então a gente encaixa bem, né, no ouvido e a parte de baixo perto da boca. Então a criança vai lendo a leiturinha e vai se ouvindo. Então quando ela tem aquela dificuldade de leitura, que ela lê assim muito silabando, que ela lê pedacinhos assim, o macaco gosta de comer deitado na árvore. Então, se ela já lê dessa forma, ela já está até muito bem. Mas quando ela lê picadinho, ela tem que fazer o som de cada letra, né? Isso está dificultando que ela desenvolva a leitura. Com o uso do sussurrofone, essa dificuldade vai ser extinta rapidamente, viu? Eu fiz esse trabalho, eu tô falando isso é porque eu também já testei. Eu tinha muitas crianças com dificuldade de leitura, aí eu produzi em massa. Eu fiz 35 sussurrofones para minha turma e assim, ele é de uso pessoal, né? Desde aquela época a gente já fazia uma higienização muito bacana. Eu, antes de usar, eu passava álcool em todos os sussurrofones, distribuía um para cada um, eles usavam. Na hora de me devolver, cada um, na hora que ia me devolvendo, eu já fazia a higienização dele de novo para guardar. Na hora de retirar de novo da nossa caixa, cada um, eu fazia a higienização de cada um novamente, tá? Então eu vou ensinar para vocês hoje em casa como é que vocês podem fazer o sussurrofone de forma assim, de usar material reciclável e fazer uma coisa bem legal, que as crianças vão gostar, ainda mais nesse período agora, né, de quarentena, que elas estão em casa mesmo, muitas estão até ociosas, as minhas não, as minhas estão tendo atividades todos os dias e essa é uma dica para que os pais em casa façam com eles o treino da leitura, para quando eles voltarem para a escola, a leitura já está tinindo. Olha só o que nós vamos precisar, né, 2 joelhos de 40, que é o 3/4, é o mesmo que o 3/4, e é o branco, aqui ó, é aquele branco de PVC, tá bom? Esse novinho, tá, gente? Tem que ser novinho, você tem que comprar ele lá, porque geralmente o pessoal usa isso aqui para caixa de esgoto, de pia, né, desse tamanho mais ou menos. Então, vocês vão comprar para eles, isso não é caro, tá na faixa de uns R$3, R$3,50, 2 joelhos de 40 ou 3/4. E um pedaço de cano também de 40, só que ele é de 10 centímetros, tá? Eu não sei se depósito vai vender menos de 1 metro, mas aí vocês podem fazer uso, né, de fazer vários, distribuir para as crianças do prédio, sei lá, deixar na porta da mãe de um deles, o pedacinho para a mamãe poder fazer, dar dica do sussurrofone, porque eu acho que menos de 1 metro eles não vendem. Mas vocês vão precisar de 10 centímetros, né, do pedaço de cano. E a decoração, gente, pode ser com qualquer coisa. Eu usei, foi isso aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, foi um pedaço de
contact, né? Desenhado, colorido, como se diz. Aí eu usei esse para fazer a borda aqui e usei um outro coloridinho, mas tudo pedacinho que eu já tinha porque eu tava encapando o caderno. Então, esse aqui foram os pedacinhos que sobraram, ó, tiras que sobraram, eu fui aproveitando. Gente, a gente tem que fazer isso. Eu não colei, mas se vocês quiserem usar, vocês podem usar aquela cola de colar cano mesmo, ou aquela colinha que a gente conhece, que cola tudo em casa, né? Cola sapato, cola geladeira, cola tudo. Cola pedaço de armário, cola gaveta, tudo, gente. Pode ser qualquer cola. Eu não quis colar não, porque como eu queria desmanchar e mostrar pra vocês, né? Mas é aqui, ó, um pedacinho de cano. Esse aqui grudou, mas que grudou mesmo, porque ficou grosso. Ó, um pedaço de cano. Meu, coitada da tia Nívia, né? Nem tem muita simetria assim pra poder cortar. O meu ficou um pouquinho torto. Mas são 10 centímetros, viu? São 10 centímetros de cano e 2 joelhos. Só isso, gente, só isso. Se não tiver nada em casa para decorar, ó, pode usar a tinta spray, porque aquela tinta de pintar papel não serve não. Tem que ser tinta, spray, pode ser durex colorido, se você já tiver em casa. Pode ser esse negocinho aqui de contact, que se você já tiver em casa. Uma que a gente não tá nem podendo sair para comprar nada, porque tem que ficar dentro de casa, né? Nessa quarentena é dentro de casa. Se não tiver nada, gente, não tem problema. Deixa sem decorar por enquanto. Às vezes a criança tem canetinha, pode pintar com canetinha, deixa ela colorir, deixa ela desenhar o sussurrofone do jeito dela. E depois vocês podem passar, se você tiver em casa, essa fita aqui, ó, para segurar o desenho mais tempo no sussurrofone. Agora, se não tiver também, deixa só o desenho da criança, porque o que importa é o sussurrofone ficar pronto e ele poder usar, ó. Encaixei, vou encaixar de novo para vocês verem que não precisa nem de cola. Encaixei, ó, ficou certinho as bases, ó, né? Para eles fazerem uso na hora de fazer uma leitura. Vocês vão ver que o treino, pelo menos de 20 minutos todos os dias, de uma leiturinha com o sussurrofone, vai melhorar a leiturinha deles 100%. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Bom, se você gostou do nosso vídeo, né, de como fazer o sussurrofone, essa ideia, gente, não foi minha, tá? Eu já quero até deixar isso assim explicado, para ninguém achar que a gente tá roubando ideia de ninguém. Essa ideia eu vi numa exposição na nossa prefeitura aqui da cidade, uma exposição até foi da educação infantil. Tinham vários trabalhos lá muito lindos. E eu conheço muitas professoras e uma delas me deu até um de presente, que eu levei para a escola, ele acabou ficando lá como modelo. E aí, esse aqui eu já produzi aqui na minha casa para eu poder mostrar para vocês. E ela falou, não, vamos espalhar a ideia, porque o legal é que as nossas crianças passem a ter uma leitura mais dinâmica das coisas. Então isso aqui, gente, serve para leitura de português, a leitura de um livrinho de literatura, de um texto de geografia, de história, de ciências, não importa, é para qualquer tipo de leitura que a criança tenha acesso em casa, tá bom? Nesse período de quarentena, vamos pôr as crianças para lerem, elas precisam muito ler, viu? Porque é com a leitura que elas aprendem como as palavras são escritas corretamente, porque na hora de escrever elas vão escrever corretamente, é disso que a gente precisa. Crianças leitoras, crianças críticas, né? Para que elas possam tornar o nosso país um país maravilhoso, ok? Então, se você gostou, deixa seu like aí no final do vídeo. Vai ter a inscrição também do nosso Instagram. Tia Nívia fez o Instagram para que a gente possa postar fotos. Até lá no Instagram eu já postei fotos já do sussurrofone que eu fiz na escola, todo pintado com tinta spray. Vocês deem um pulinho lá para vocês verem as fotos, tá bom? Um beijo, deixa seu like no final, não esqueça, se inscreva no canal para a gente poder espalhar essa ideia, ok? Beijo e boa leitura com as crianças.